por caminhos que trilhei. Os meus pés feridos estão e os ombros tão cansados com o peso da cruz. E as lágrimas insistem, o meu rosto vir molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, sua presença eu terei. E quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Cante comigo. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, sua presença eu terei. Se perder tudo na vida, sua presença eu terei. Amém, graças a Deus. Não podemos perder mesmo o contato, a comunhão, a presença do Espírito Santo em nós, porque o segredo da vitória do cristão é a sua sensibilidade, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus na pessoa do seu Espírito Santo. Boas-vindas, Natália, boas-vindas, Jaqueline, boas-vindas, Édola Carvalho. Deus abençoe vocês e outros que já estão chegando também para a nossa live de hoje. Começando agora com este hino, a live de hoje dentro ainda da série Um Salmo para Hoje, e hoje trazendo o Salmo 2. Já passamos aí por dezenas de salmos e hoje vamos refletir na mensagem do Salmo 2. Mas quero ainda, vamos ver se temos aqui, fica para o final, né? Depois da explanação do texto, a gente vai então ao segundo hino dessa tarde. Quero colocar aqui um fundo musical. Quero agradecer aos que já estão nos ajudando e também com a rifa para ajudar a Suzy, que está hospitalizada na França, e breve estaremos dando o resultado desse trabalho. Bem-vinda, irmã Rosa, irmão Edson, bem-vindo, doutor Nelson da Badia, meu irmão Selguiano. Boas-vindas também para o Edmilson Valverde, parabéns por sua campanha, Edmilson. Boas-vindas também para minha irmã Selguiana Janaimar Marçal. Deus abençoe vocês. Bem, enquanto coloco aqui esse fundo musical, eu quero convidá-los agora para a nossa leitura de hoje no Salmo 2.
Ainda há tempo de você contactar aí com seus amigos, seus conhecidos, compartilhar esse vídeo, compartilhar o link da live que está aqui pelo Instagram, também aqui pelo Facebook e daqui a pouco estará também no YouTube. Você pode ver este vídeo de hoje, pode compartilhá-lo e também há dezenas de outros que estão lá no meu canal no YouTube, Paulo César Reis. Você vai ver lá a minha fotinha para distinguir de outros que têm o mesmo nome, ok? Então vamos à leitura do Salmo 2, é um salmo messiânico. O que isso quer dizer? É um salmo que tem a ver com o Messias, que é o papel profético de Jesus Cristo em relação à nação de Israel e em relação também ao seu reino a partir de Israel sobre toda a terra durante 1000 anos, ok? Então vamos lá. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, toda a Bíblia é proveitosa. Tem textos que parecem mais atrativos e também mais autoexplicativos, mais fáceis de entender, outros não. Mas quem disse que seria fácil, né? O que tem valor, né, dá trabalho. E aqui a gente tem uma mensagem muito profunda nesse salmo. Vários subtemas se levantam daqui. Bem-vinda, irmã Cimei Nunes e todos que nos acompanham aí em Sanclerlândia, Goiás. Deus abençoe todos vocês. Um grande carinho por esta cidade. Como eu disse, o Salmo 2 é um salmo profético que tem a ver com Cristo como Messias, né? O Mashiach em hebraico, que quer dizer o ungido, aquele rei para Israel que Deus escolheu para que o nome de Deus seja glorificado em Israel por toda a terra. Aqui se refere a um período em que Jesus será rei política, administrativamente, aqui na terra. Um rei comandando humanos aqui na terra por 1000 anos. A gente tem o seguinte calendário. Talvez conforme a denominação que você congregue e a linha teológica de escatologia que esta denominação segue, talvez vai dar um pouquinho de diferença na ordem dos fatores, tá? Mas fica tranquilo. O primeiro grande evento mundial no calendário da profecia será, né, o arrebatamento da igreja. Arrebatar, tirar com força, como que um rapto, um furto, como ladrão de noite, entende? Seguido de a grande tribulação aqui na terra em 2 fases, uma primeira parte mais leve de 3 anos e meio e uma segunda parte mais cruenta de também 3 anos e meio. Enquanto isso, os salvos que subiram com Cristo no arrebatamento,
Esse grupo formado por vivos que serão transformados e por mortos salvos que serão ressuscitados, subirão em corpo de glória a encontrar com Cristo nos ares. A Bíblia descreve após isso 2 eventos celestiais. Um evento chamado de Bema, ou Tribunal de Cristo, onde as obras dos salvos serão julgadas para os seus efetivos galardões ou recompensas. A Bíblia também fala de um segundo evento chamado de as bodas. Bodas é festa de casamento. As bodas do Cordeiro. Cordeiro se refere a Cristo. É um título profético, figurado em relação a Cristo. Então é o casamento, o encontro festivo de Cristo e da igreja no céu. Enquanto aqui na terra acontecem os 7 anos da grande tribulação. Passados os 7 anos da grande tribulação, Cristo voltará de novo, agora não mais nas nuvens. Ele virá visível ao mundo inteiro, acompanhado do seu exército celestial, composto de anjos que existem desde a eternidade e dos salvos. E ele então julgará as nações da terra e estabelecerá o seu trono em Jerusalém, em Israel, de onde reinará sobre toda a terra por 1000 anos. E não será um reinado de um rei bonzinho, é de um rei perfeito, bondoso e amoroso, mas muito rígido, porque haverão milhões, de humanos que não se converteram, que não foram no arrebatamento, mas que escaparam da grande tribulação, sobreviveram à grande tribulação. E então, pastor João Pereira, boas-vindas. Esse reinado de Cristo por 1000 anos, diz aqui o Salmo, será com vara de ferro. Diz aqui, olha, ele as regerá com vara de ferro, ou seja, será um reinado duro, austero, com severidade, onde nenhuma corrupção ou transgressão será tolerada, será deixado passar, ok? Bom, se isso é para o futuro, é um salmo messiânico, e aqui você vai entender algumas colocações agora, o que ele tem a ver conosco? O que isso significa para mim hoje? O que isso quer dizer para mim hoje? A gente vê, irmãos, que o cenário está montado para o surgimento do anticristo, da nova ordem mundial, como também está profetizado o reinado de Cristo, o reinado perfeito de Cristo na terra. Mas a pergunta do salmista em sua inspiração profética foi: por que se enfurecem os gentios ou as nações da terra? E por que as nações imaginam coisas vãs? Porque são pecadores e vivem num mundo controlado espiritualmente por Satanás. O mundo que, disse Jesus, jaz no maligno, permanece no maligno, onde já opera o espírito da desobediência, nos filhos da desobediência, a rebelião contra Deus, o espírito do anticristo que se levanta contra tudo aquilo que traz a memória, a mensagem, a lei de Cristo aos corações. E ele diz aqui, olha, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso acontece hoje. Isso vai continuar acontecendo. Isso vai acontecer ainda de forma mais explícita, mais clara, no final do reinado de 1000 anos de Cristo. Quando as nações enganadas por Satanás, que será solto da prisão em que vai estar, ele sairá a enganar as nações da terra e vai mancomunar os líderes mundiais contra o ungido, o rei perfeito que está lá em Jerusalém reinando sobre toda a terra. Mas hoje, as lideranças mundiais, as lideranças do conhecimento, da chamada ciência, da chamada política, da chamada economia, da chamada sociologia, quer sejam governantes nacionais ou autoridades exponenciais do conhecimento, eles se levantam contra Cristo, contra o Evangelho, contra a Bíblia, contra a ética do povo de Deus, os valores que nós cultivamos como povo de Deus. As nações da terra se levantam,
Toda semana cristãos são mortos por pregar o evangelho em algum lugar da terra, sobretudo na Coreia do Norte e em países do chamado mundo islâmico. Sabe, na China, em fevereiro desse ano, um decreto duro do governo comunista chinês foi imposto, com mais restrições ainda, à pregação do evangelho naquele país, onde não se pode pregar. Não é a pregação, é contra a pregação, sabe? Por quê? Porque o evangelho traz valores que confrontam o comunismo, o marxismo, o leninismo, o ateísmo, que são frentes sociopolíticas que confrontam o evangelho e consideram o evangelho mensagem retrógrada, atrasada, ultrapassada, porque são contra o casamento, apregoam o homossexualismo, o livre aborto e a ideologia de gênero, o casamento de pessoas do mesmo século. Bem-vindo, hermano pastor Vicente Suaste, Guayaquil, Equador. Deus lhe bendiga, hermano. Então, nós estamos no meio desse fogo cruzado. As nações da terra, estimuladas pelo espírito do anticristo, combatendo contra a igreja e sua mensagem. E o que eles dizem em seus corações e também em seus atos é o que está no verso 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É isso. O mundo sem Deus, o mundo sem Cristo, considera o evangelho um laço que amarra, uma algema que aprisiona. Afinal de contas, esse evangelho, essa pregação vem aí incomodando as consciências, pregando contra a libertinagem, e eles querem romper com isso, estabelecer uma nova ordem mundial. Mas aqui diz que Deus está o quê? Rindo. Aqui é um antropoformismo, né? Atribuir a Deus feições ou ações humanas. Como se Deus fosse uma pessoa e estivesse rindo, ou seja, desprezando estas ideias, estas intenções do mundo sem Deus, que quer acabar com a pregação do evangelho, com os valores do cristianismo, os valores da civilização judaico-cristã, que são os valores do evangelho, ainda que deformados pela imperfeição humana. Mas eles dizem, vamos romper esses laços, vamos sacudir de nós estas algemas, vamos ficar livres para fazer o que quiser. Porque se não há Deus, a gente pode fazer o que quiser. Mas diz aqui o verso 4, ri, sonreír, Emmanuel Vicente. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Sabe, hoje até parece que Deus não existe. As pessoas zombam, insultam o Todo-Poderoso e estão aí andando, vivendo aparentemente muito bem, porque é o dia da caça, é o dia do homem, genericamente falando, homem e mulher. As pessoas zombam, insultam o Todo-Poderoso e parece que vão de bem a melhor. Uma casa maior, um carro melhor, a empresa cresceu, mais dinheiro no banco. Mas está vindo o dia do caçador. O dia de Deus, que é chamado de o dia, com D maiúsculo. O dia do Senhor. El dia del Senhor, hermano Vicente. É venido. Vai vir o dia do Senhor. O dia do caçador. E esse dia, diz aqui o texto, olha, na sua ira e a seu tempo, no tempo de Deus, o Kairos, o tempo perfeito, o tempo propício para Deus agir, que não é no dia e na hora que a gente quer, é quando Ele sabe que é o tempo adequado. Deus há de lhes falar e no seu furor os confundirá. Sabe, aqueles que parecem tão grandes e poderosos hoje na face da terra, naquele dia vão se tornar como que bichinhos assustados diante da ira do Todo-Poderoso e daquele que se assenta no trono, Jesus.
Eles vão ter que se submeter ao senhorio, ao governo, ao reino deste mesmo Senhor Jesus que hoje eles desprezam, ofendem, insultam, ignoram. Terão que se submeter ao reino do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que diz a partir do verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. É Deus, Jeová Deus, o Pai falando. Constituí o meu rei. E quem é esse rei? O Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Diz aqui: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, agora já é o Filho dizendo, Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus não é um anjo especial como pregam por aí. Ele é o Filho de Deus. E diz aqui: pede-me. Versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tudo será legítima, física, política, administrativamente, tudo será de Jesus Cristo. Ele será rei em toda a terra, sobre todas as nações. Agora, sabe uma coisa boa para nós? Nós reinaremos com ele, diz a Bíblia. É certo que se com ele sofrermos, também com ele reinaremos. Glória a Deus, graças a Deus. Paz do Senhor, bem-vinda, irmã Oswaldina Borges. Aqui é o pai dizendo ao filho, né? Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Esse versículo é muito usado em missões, trazendo para a primeira pessoa, como se Deus dissesse: pede, eu te darei as nações por herança na obra missionária. É uma aplicação, né? Mas na verdade literalmente se refere a Jesus Cristo, o Rei, o Yoshua Mashiach, o Messias ungido, o Salvador Jesus, o Rei Jesus, reclamando as nações da terra como herança, como possessão, todos os termos, até a ilha mais remota, tudo será debaixo do governo de Cristo. Então, sabendo disso, aqui diz o verso 9: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ai daquela nação que se revoltar, que se levantar contra o reinado e o governo de Cristo no milênio. Será reduzida, perderá sua posição e outra nação governará sobre ela. Sabe por quê? Porque será o reinado de uma pessoa perfeita, num reino perfeito, um governo perfeito, sobre pessoas imperfeitas. Compreende? Haverá um grupo de perfeitos junto com ele, que são os anjos e a igreja glorificada agora com ele. Mas o restante da humanidade que sobreviver à grande tribulação estarão na sua condição normal, humana, imperfeita. E alguns, inclusive, vão demonstrar no final de tudo que nunca se converteram nem a um rei perfeito, num trono perfeito, num governo perfeito. E vão se levantar contra ele. Bem-vinda, irmã Eliette Pires. Vamos lá. O próximo verso. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. É o melhor que cada governante, que cada juiz, que cada autoridade humana hoje na terra tem a fazer, é deixar-se advertir pela palavra de Deus. É buscar a prudência, o temor de Deus, sabe? Para não ficar aí peitando o Todo-Poderoso, desafiando a Deus. E principalmente naquele tempo, ai de uma autoridade que quiser se levantar e transgredir e dizer: olha, Jesus é rei no resto da terra, mas aqui não, porque ele será rei em toda a terra. E diz aqui: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Temor, temer, teme. E tremor, tremer, pânico, medo. Qual devemos sentir em relação a Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Os dois.
Mas quem tem temor nem precisará do tremor, porque o temor o leva ao respeito, à obediência, à honra a Deus. Mas o tremor, o medo, é o saber que se não houver obediência, se não se conformar às palavras dele, haverá duro juízo, duro castigo. Então aqui diz, olha, servi ao Senhor com temor e com tremor, porque Deus é bom, mas não é bonzinho. Eu uso muito essa expressão. Ele não é leniente com o erro, com o pecado. E diz ainda o verso 12: beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Quer ficar bem com o pai? Beija o filho. Ame o filho, obedeça o filho, abrace o filho. Quem é o filho? Jesus. Não, aí diz alguma religião aí de alcance mundial. Nós até consideramos Jesus como um profeta, mas nós só consideramos a Deus, Jeová ou Alá, mas o Filho não. Jesus falou, quem não me recebe, também está rejeitando o Pai que me enviou, porque quem tem a mim, tem igualmente o Pai. E quem a mim me rejeita, disse Jesus, também rejeita o Pai que me enviou. Entendeu? É pegar ou largar. Ou é Jesus, ou sem ele não há caminho para o Pai. Ele disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como diz o hino 56, é tudo em Cristo. Tudo em Cristo. Não há salvação sem Jesus, não há oração respondida sem Jesus, não há perdão dos pecados sem Jesus, não há vida eterna com Deus sem Jesus e não há comunhão com o Pai sem Jesus. É tudo em Cristo. A Bíblia diz que Deus fez convergir nele todas as coisas para que Cristo seja tudo em todos. Inclusive rei aqui na terra por 1000 anos, num reinado humano perfeito sobre pessoas imperfeitas. O que mostrará evidente que imperfeitas são as pessoas e não os planos ou palavras de Deus. Mas caminhando para o fim, aqui diz ainda o verso 12, o final. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Esse pouco aqui, queridos, queridas, eu não sei quanto tempo ainda, até a grande tribulação. Eu não sei. Só sei de uma coisa e afirmo aqui nessa tarde com responsabilidade ministerial, com responsabilidade cristã. A grande tribulação vai começar imediatamente após o arrebatamento da igreja. Bom, então pastor, tá fácil. Fala pra gente quando será o arrebatamento da igreja. Não posso falar, não posso porque não sei. Não sei. O que eu sei é o seguinte, e vou dizer. Não há mais nenhum sinal para se cumprir, um sinal profético, para que Jesus volte para arrebatar a igreja. Tudo está cumprido. O único fator que eu quero chamar a atenção é que esses sinais vão se tornando mais altos, mais evidentes, compreende? É como um alarme que vai ficando mais alto, mais alto, mais alto, até alguma coisa acontecer, uma explosão ou uma intervenção. Assim, são os sinais que prenunciam o arrebatamento da igreja. Tudo que foi predito já está acontecendo. Só pode acontecer mais do mesmo, com mais intensidade, com mais volume, em mais lugares. Mas tudo que tinha para acontecer já está acontecendo. Então o arrebatamento da igreja pode se dar a qualquer momento. Aí alguém fala assim, não, mas eu li não sei aonde. E é sempre assim, quem não tem certeza, leu, não sabe aonde. Porque talvez nem leu, né? Que primeiro tem que pregar o evangelho a toda criatura, então virá o fim. Não confunda grande comissão com sermão profético, tá? Jesus disse que antes do fim, não é do arrebatamento da igreja, é do fim, o evangelho do reino seria pregado em testemunho a todas as nações. O grego original do Novo Testamento traz a palavra etnia, que é um grupo humano distinto do todo, que tem uma cultura, uma língua, um costume, uma adoração, um hábito alimentar diferenciado.
como a gente tem, por exemplo, no Brasil, as etnias quilombolas, indígenas e a predominante, que é a chamada branca ou parda, sabe? Então, não há indivíduos, mas há etnias. Eu te pergunto, isso pode ser feito hoje em um dia pelos meios de comunicação modernos, satélite, internet. Então, não falta nada para o arrebatamento da igreja. E tão logo aconteça o arrebatamento da igreja, que pode ser a qualquer momento. Pode demorar mais uns anos? Pode. Mas também pode ser a qualquer momento. Não sabemos. O fato é o seguinte, aqui diz, porque dentro em pouco, pouco aos olhos de Deus, pode ser muito para nós, mas ainda é pouco. Aqui diz, olha, se lhe inflamará a ira, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados ou essencialmente felizes. Você está refugiado nele? Você está refugiado nele? Você está beijando o Filho para não sofrer a ira? Você está abraçando o Salvador, o escolhido, o unigênito de Deus, aquele que será rei em toda a terra? E você e eu também reinaremos com ele. Sabe por que nós nos capacitamos espiritualmente? É para servi-lo, não somente nesta vida física, mas no seu reino milenial e depois no seu reino eterno celestial, nós vamos servi-lo também. Então, quanto mais a gente conhecer o coração do rei, a vontade do rei, a lei do rei, mais apto estaremos para servi-lo melhor e vamos ocupar então uma posição de serviço compatível com a nossa capacidade espiritual, já que não sofreremos mais limitações físicas, né? Está compreendendo até aqui? Qualquer dúvida você pode entrar em contato aqui nos comentários ou diretamente numa das minhas redes sociais, WhatsApp, Messenger, Facebook ou YouTube, né? Instagram, e você pode então me procurar para dirimir essas dúvidas. O que eu estou falando eu tenho certeza bíblica. Eu não sou o sabichão nem o dono da verdade, mas eu estou em contato com a fonte da verdade profética, que é a palavra de Deus. E também tenho a humildade de admitir aquilo que ainda não compreendi. Mas eu espero que esta palavra do Salmo 2, essa reflexão, tenha sido proveitosa para você e que você seja edificado, sabendo que você é herdeiro de promessas maravilhosas, algumas que vão se cumprir na vida do povo da nação de Israel lá no milênio, mas já estão se cumprindo em você, porque em você, na sua vida, Jesus já reina, ele já governa. E outra coisa, você estará em um corpo imortal, um corpo de glória, servindo e reinando com ele no milênio, e depois também por toda a eternidade, porque o seu reino não terá fim. Que Deus te abençoe nessa tarde, você possa se encher de alegria, de esperança na sua alma, sabendo que são promessas. Pastor Vicente Suarte, compreende o meu português aí, Pastor Vicente? Não vou me arriscar a falar em portunhol com o senhor. Pastor da Igreja Bautista Memorial de Guayaquil, Equador. Um amigo, juntamente com sua família, irmã Sucena e seus filhos. Deus vos abençoe. Então, podemos nos regozijar, estamos do lado certo, estamos do lado vencedor. Ontem aqui no Brasil tiveram as eleições municipais. Muita gente foi dormir triste, alguns até deprimidos, e muita gente nem dormiu de tanta alegria, comemorando a vitória do seu candidato ou de si mesmo, né? E nós estamos do lado ganhador, do lado vencedor, do lado de Cristo, aquele que vai reinar por todo sempre. E nós com ele, Pastor Vicente, estaremos com ele. É certo, é certeza, não é talvez, que se com ele sofrermos, também com ele reinaremos. Glória ao seu nome, graças a Deus. Vamos então aqui para mais um hino, antes de orar para o encerramento. Vamos lá. Deixa eu ver o que tenho aqui.
Estou contigo, será que dá altura para mim cantar? Vou ver aqui. Estou contigo, de Shirley Cavalhais. Vamos lá. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Muito baixo o tom, né? Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Boas-vindas, querido primo Flávio Cardoso, em Londres, Inglaterra. Deus te abençoe. Também boas-vindas para Eliette Pires. Bem, irmãos, chegamos ao final. Vou preparar melhor para amanhã um hino na tonalidade adequada à minha voz, porque esse ficou muito baixo, né? Ou quem sabe a gente faz com o violão amanhã, ou o teclado ao vivo, né? E vamos então agora para o momento de oração. Onde você estiver, Europa, Timor-Leste, na Oceania, Lisboa, Portugal, Bruxelas, Bélgica, Holanda. Também tem quem nos acompanha de Moçambique, África, Guayaquil, Equador, província de Santa Fé, na Argentina. Também temos no Paraguai, no Paraná, vários irmãos sempre nos acompanham, Sanclerlândia, que é aqui bem perto, né? Também os que nos acompanham aqui da Grande Goiânia, a região metropolitana. Deus vos abençoe. Vamos agora então orar a Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque sempre nos conduzes em triunfo, em vitória. E também te louvamos porque já sabemos o resultado de tudo. A vitória é do Senhor, a vitória é do povo de Deus. Quanto àqueles que se levantam para zombarem de ti, para insultarem ao Senhor, serão reduzidos a nada, porque a vitória é do Senhor e do seu ungido. Te louvamos, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, aquele que nos garante a vitória pelo seu sangue e pelo poder do seu nome. Ajuda nessa tarde a cada pessoa, Senhor, que acompanha esta live, nas suas necessidades, aquelas que estão padecendo a tristeza do luto nesses tempos, Senhor, de pandemia, aquelas também que estão passando por desemprego, sem renda, com a sua empresa fechada,
Aquelas também, Senhor, que têm sofrido a própria doença do Covid-19, tem misericórdia, estende tuas mãos para sarar, para curar, Senhor. Eu oro, ó Deus, por aqueles que estão fazendo a tua obra em toda a face da terra, levando a tua palavra, enfrentando os combates espirituais contra as hostes malignas que se levantam contra o Evangelho, contra a verdade da fé. Eu oro agora por essa pessoa que está longe do seu país, com saudade dos seus, insegura quanto ao seu futuro. Venha, ó Deus, dirigir e guiar, vem suprir em suas vidas, tanto materialmente quanto espiritualmente. No nome de Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar a cada dia, a cada momento, onde você estiver. Para o alto e avante, o Senhor está conosco.